Agora, como eu havia dito, né, no vídeo anterior, nós vamos aprofundar nessas linhas amarelas aqui. No primeiro ponto, fala o seguinte: modifique o programa e adicione um construtor onde deverá ser passado a operação e os números a serem calculados na instanciação do objeto. Isso aqui, gente, quer dizer que nós não vamos usar. Isso aqui está falando para a gente fazer o que? Construir um outro construtor que não vai ser o padrão, ou seja, nós não vamos utilizar o construtor padrão. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: aqui no nosso programa, aqui a gente está na classe principal, né, da calculadora. No nosso programa, a gente vai colocar o construtor aqui, nessa linha aqui, ó. Por quê? Lá pede para a gente colocar o construtor depois que ele já tiver passado o número 1 e passado o número 2 e passado a operação. Que aí, quando eu for instanciar o objeto dado aqui, eu vou passar o número 1, número 2 a operação direto lá para a nossa classe, aqui para a nossa classe calculadora, para os nossos atributos, tá? Então, vamos criar primeiramente o método aqui, né? Ele vai ser público e vai ter o mesmo nome da classe, calculadora. E esse aqui é o nosso construtor padrão. Agora vamos para o nosso construtor customizado, ou se não, parametrizado, isso mesmo. Por que parametrizado? Justamente porque nós vamos colocar parâmetros nele, argumentos, tá? Quais argumentos nós vamos colocar? Quando a gente instanciar o objeto lá, a gente vai estar chamando esse nosso construtor parametrizado, né? E nós vamos passar nele, aqui na nossa classe principal, o número 1, número 2 de operação já direto, tá? Então a gente vai colocar aqui para ele receber aqui um tipo double, número 1, vírgula, um double, número 2, vírgula, e o int, operação. Show? Então, aqui a gente está falando que quando a gente instanciar, né, quando a gente usar o nosso construtor parametrizado ou customizado, né, nós vamos ter aqui uma entrada de um número 1 do tipo double, uma entrada de um número 2 do tipo double e uma entrada de uma operação do tipo int. E aqui, o que nós vamos fazer? Quando esses dados entrarem aqui, né, que eles vão ser puxados da classe principal e vão vir direto para cá, certo? Quando esses dados entrarem aqui, nós vamos passar os valores que estiverem dentro deles para os nossos atributos. Por quê? Por mais que eles estejam com os mesmos nomes dos atributos, eles não são os atributos da nossa classe, certo? Isso aqui, a convenção do Java pede para que façamos dessa maneira, tá? Então, nós vamos utilizar a palavrinha this, ponto. A gente vai colocar o número 1 recebe número 1. O que essa linha de código está fazendo? O que essa linha de código está fazendo? É o seguinte: quando eu uso o this, eu estou referindo o nome dessa variável ao atributo que nós temos aqui na nossa classe. Então, quando eu falo this ponto número 1, eu estou falando que o atributo número 1 vai receber o número 1. Número 1 esse que é o número 1 que a gente recebe no parâmetro, tá? Por quê? Como o Java pede para a gente colocar o mesmo nome aqui dos nossos parâmetros, nós não podemos simplesmente colocar isso aqui. Isso aqui dá erro. O código confunde. Ele não sabe o que é o que. Por quê? Ele não sabe se isso aqui é o atributo ou se é a variável que entrou aqui. E a mesma coisa funciona para esse número 1 aqui. Ele não vai saber se é o atributo e nem se é aqui. Então, para isso, nós colocamos o this para fazer referência ao atributo. Ou seja, a gente está falando que esse número 1 aqui é o atributo, tá? Então, se esse aqui é o atributo, esse aqui é a variável. Perfeito. Nós vamos fazer isso agora para o número 2 e o número 3. No caso, só explicando.
Aqui, o que eu estou falando aqui, né? Além de ter falado que esse aqui é o atributo e esse aqui é a variável. Eu estou falando aqui, o atributo ele vai receber o valor que entrar na variável. Então, se o usuário digitar 10 no número 1, aqui vai entrar 10, aqui vai valer 10 e vai passar o 10 para o atributo, tá? Então, a gente dá essa volta toda para depois a gente colocar o valor aqui dentro do nosso atributo, certo? Então, a gente vai fazer this ponto número 2 também, recebe número 2 e this ponto operação recebe operação. Beleza, nosso construtor customizado está pronto, tá? Agora vamos instanciar o objeto dado com esse construtor. A gente dá Ctrl S aqui primeiro. Na nossa classe principal, nós vamos aqui na nossa classe principal, já deu até um errinho aqui, ó, justamente por causa do construtor. Aqui, se vocês lembram, a gente está instanciando o dado com o construtor padrão. Nós vamos apagar essa linha de código, tá? E o que nós vamos fazer? Como nós vamos instanciar o objeto só aqui no final aqui, nós não vamos conseguir utilizar ele aqui, ó, igual a gente está utilizando. Então a gente vai apagar ele, deixar só número 1 e número 2 e operação. E nós vamos fazer com que número 1 e número 2 e operação sejam tidos como variáveis aqui na nossa classe principal. Então, o número 1 e o número 2 vão ser do tipo double, e a gente escreve double número 1, número 2. Nossa, eu tenho tudo errado. Número 2. Então, aqui nós criamos, né, as nossas variáveis número 1 e número 2. E, como a operação é do tipo int, a gente faz aqui, ó, int operação. No caso, a gente poderia colocar simplesmente aqui double número 1, tá? A gente pode fazer desse jeito. Porém, é importante que a gente coloque, né, a declaração das variáveis aqui em cima, né? Porque o nosso código fica organizado, né? Quando a gente precisar consultar alguma variável, se a gente precisar, a gente arrasta lá para cima do código, né? E visualiza direitinho. No caso aqui, nossas variáveis, número 1, número 2 e operações estão criadas. Agora a gente vai instanciar o objeto dado, aqui a gente pode deixar ele, tá? A gente vai instanciar o objeto dado utilizando o construtor customizado ou construtor parametrizado. Então nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só para reescrever aqui como é que tinha ficado, né? Calculadora, o nome dado, né, do nosso objeto vai receber new calculadora. É esse aqui que estava, certo? Eu vou dar // para comentar. E na nossa instanciação do objeto com o construtor parametrizado, a gente vai colocar calculadora, o nome do objeto, recebe new calculadora. Então vocês podem ver que até aqui tá igualzinho, ó, calculadora dado recebe new calculadora. O diferencial tá aqui, ó. Entre os parênteses, o que nós vamos colocar, gente? Número 1, número 2 e operação. Simples. Número 1. Número 1, número 2 e operação. O que eu tô falando aqui, gente? Operacão. Ah tá, tem um ponto aqui, que na verdade é vírgula. O que eu tô falando aqui, gente? Que eu tô instanciando o meu objeto dado e enviando para o construtor customizado o número 1, número 2 e operação. Aí, voltando aqui na nossa classe calculadora, vocês lembram que eu tinha falado? Ele aqui vai receber os parâmetros lá da classe principal. É exatamente isso. Aqui, ó, vai entrar o número 1. Aí aquele número 1 vai ser enviado para cá, certo? Aqui entra o número 2 e esse número 2 vai ser enviado para cá, certo? Aí
Aqui entra a operação. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para melhorar. Aqui entra a operação que vai ser enviada para cá. E depois que todos os valores forem recebidos aqui, a gente vai fazer aqui as nossas operações aqui para que o atributo receba os números que estão entrando aqui, tá? Então aqui na nossa classe principal a gente dá Ctrl S e vocês vão ver que vai sumir esse sinalzinho de erro aqui, que a gente salvou, tá tudo direitinho, tudo bonitinho. E agora, pessoal, tá pronto, é isso, o nosso código tá pronto. É assim que se faz, né? A gente vai testar, claro, mas é assim que a gente cria o nosso construtor customizado. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer um construtor parametrizado que recebesse apenas o número 1 e o número 2, por exemplo, vamos supor que em alguma circunstância a gente não precisaria receber a nossa operação aqui no nosso construtor parametrizado. A gente pode fazer, é só fazer assim, entendeu? A gente coloca como argumento número 1 e número 2 e coloca para o atributo número 1 receber o número 1, atributo número 2 receber a variável número 2 e não coloca operação. Simples. Mas aí no caso a gente vai receber tudo. Eu vou dar Ctrl Z aqui, tá? E tá pronto o nosso construtor. Aqui a gente deixa do mesmo jeito, aqui a gente instanciou, chamou construtor customizado e aqui a gente deixa do mesmo jeito porque o objeto dado vai chamar a nossa função, nosso método que calcula o resultado, né? Esse método aqui. Show? Então agora vamos rodar o programa para vocês verem que tá tudo normal. Então rodando aqui, ele pede o número 1. E aí eu lanço. Vou lançar aqui 1 mesmo. E 1. Vamos fazer a soma deles. Tá lá, 1 mais 1 é 2. Tá? Então, é aquilo, gente. Aqui, no número 1, eu digitei 1. Tá? Aqui eu digitei 1. Aí, aqui... sumiu ali o console. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar na tela pequena aqui. Que aqui a gente tem o nosso console. Fica apertado, mas vai dar para explicar. O que acontece? Aqui eu digitei o número 1. Aqui embaixo, ó, digitei o número 1. Ou seja, aqui eu tô lendo o que o usuário está digitando. E aqui eu tô recebendo o que o usuário está digitando. Na variável número 1. Quando ele pede o número 2, eu digitei 1. Né? Eu sou o usuário digitou 1. Aqui eu tô lendo o que o usuário digitou. Aqui eu tô recebendo o que o usuário digitou. Número 2. Certo? Aí aqui, ó, escolha entre as opções. Aí eu dou 1 soma, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão e eu digitei 1. O usuário digitou 1, ou seja, ele quer soma. Certo? É ruim que não tá dando para ver direito, agora melhorou um pouquinho. Mas aqui ele quer soma, né? Porque ele digitou 1 aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu vou ler a operação que ele quer e aqui eu vou receber o número que ele digitar, certo? E aí, ó, que eu falei, quando ele chegar nessa linha de código, ele vai instanciar o objeto dado. E esse objeto dado, ele vai receber aqui o construtor parametrizado, que vai receber o número 1 que eu... Aqui, ó, o número 1 tá aqui, ó. Ele vai receber esse número 1 aqui, tá? Depois ele vai receber o número 2, que é esse número 2 aqui. Ou seja, o número 1 é 1, ou seja, aqui ele recebe 1. Aqui no número 2 ele recebe 1 também. E na operação ele vai receber o que tiver aqui. E o que tem aqui é o número 1 que foi digitado aqui, certo? Então, ou seja, vai ser 1, 1, 1. Aí se a gente vier na nossa classe calculadora, a gente vem no construtor customizado, parametrizado aqui. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1 e isso aqui vale 1, certo? Ou seja, o meu atributo número 1 recebe 1, o meu atributo número 2 recebe 1, meu atributo número... No meu atributo operação recebe 1 também. E aí depois eu chamo a função que calcula o resultado. Aí ele vem para a classe calculadora e executa toda a função utilizando os nossos parâmetros, tá? Porque os nossos parâmetros estão lá com o número 1, número 1, número 1, né?
E é isso o código, tá? Tá funcionando perfeitamente. Se eu vim aqui e, por exemplo, colocar qualquer número e vou digitar aquela opção inválida lá, né? Eu vou digitar o número, sei lá, -5. Tá lá, operação inválida porque não existe essa operação aqui, só 1, 2, 3, 4. E é isso.